irmãos. Bom dia. Como todos sabem, hoje a gente está começando aqui o nosso culto jovem. Vamos ficar à disposição de todo mundo aí, todo mundo bem animado. Gostaria de chamar o Mal para orar aqui para a gente iniciar nosso culto. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, Senhor, nessa manhã, por estarmos aqui, Pai, na igreja, em espírito e em verdade te adorando, Pai, que essa seja a intenção do nosso coração desde esse momento. Que o Senhor receba tudo que for feito aqui, Pai, como um aroma suave, tuas carinhos. Que o Senhor se agrade de tudo que vamos fazer aqui, porque é para ti, única e exclusivamente para ti. Abençoe a nossa juventude, dê discernimento a eles, ó Pai, que teu Espírito abunde no coração deles e chegue até nós, sendo um afável toque do teu Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe nessa manhã, continua conosco durante todo esse dia, debaixo da tua graça, com perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. A Duda vai botar aqui pra gente o nosso tema e a nossa divisa. Todo mundo falando, hein, galera? Cadê? Tema? Escolhidos para fazer a diferença. Agora a divisa, vamos lá. E não sejais conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora eu quero chamar a Duda para ela vir explicar aqui o que é o Injá, a nossa blusinha. Todo mundo está aqui, ó, bonitinho, com a blusinha. A Duda vai explicar melhor o que é. Oi. São poucas palavras. Isso aqui vai ser tão rápido que vocês não vão nem perceber. Então, Injá, ninguém tem que falar Injá. Que diacho é isso? Então, Injá vem de identidade e já vem de agora, né? Algo imediatista. Já, agora. Pode passar, por favor. Injá representa jovens que não vivem a fé como expectativa futura, mas como realidade presente. Ó, a gente está aqui, né? Então, né? Uma boa coisa. Então, a intenção é essa, da gente estar sempre aqui, ó, vocês verem a gente por aqui, porque antigamente a gente era quase 20 gente. Já não, agora a gente tem. Então, a gente tem agora o nosso nome, a gente também tem o nosso perfil nas redes sociais, que no final vai estar aparecendo aqui, quem quiser ler o QR Code já cai direto lá. Pode passar, por favor. E foi aquilo que eu falei, Injá significa in de dentro. O in de dentro vem do inglês, mas aqui ninguém vai falar inglês não. Então, vem de dentro, pertencimento e o mais importante, identidade. E o já vem de jovem, adolescente, agora e decisão. O já vem juntando, né? O J do jovem com o A do adolescente, então a gente fez essa junção aí. A gente tem ele reduzido, o logo assim, pequenininho, e ele por extenso. E o Injá concreta a afirmação de uma geração ativa e comprometida com Cristo e com a igreja. Somos um movimento transformador fundamentado em Cristo. A gente tem tentado fazer alguns conteúdos nas redes sociais para poder as pessoas, né, que não conhecem nem aqui a igreja e não sabem nem que tem jovens aqui, saberem que tem os jovens e tem a igreja aqui. Então, a gente juntar o útil ao agradável. Porque assim, convenhamos, todo mundo está na rede social, ou quase todo mundo. Então assim, né? Não custa nada a gente botar ela para funcionar. Pode passar, acho que só tem mais uma. E aqui são as variações do nosso logo que vocês vão ver por aí em algum momento. Ele é grande, sim, e ele curto, igual está aqui na nossa camisa. Acho que só. E tem nosso mascote, ele tem algumas variações, ele é meio animadinho. Tem ele com um baita de megafone, ele tem telefone, porque hoje em dia até criança tem o telefone na mão. Tem ele assim, não sei, em algum momento a gente vai usar ele meio com o dedinho pra cima, mas a gente não sabe quando. Tem ele com a Bíblia, né, porque não dá, né? E tem ele mais animadinho, uma base meio veste, assim, com dois dedos assim, E ele tá na nossa camisa, gente. Vira aí, Anderson. Ó. Ele tá aqui, ó. E escondido pra fazer a diferença. Nosso Viu? mascote. Falei que eu prometo a gente usar ele. Mas eu acho que é só isso. Tem as nossas coisas. Ninguém vai entender nada do que é verde, né? A igreja toda vinha, a gente meteu um verde com azul. O verde com azul é porque, assim, gente, convenhamos, vinho é uma coisa mais madura. Você olha para algo vinho, você...
Não, Roberta, eu não falei, eu não estou chamando ninguém de velho, não, é maduro. Maduro. Ela não tem mais tempo. Então, algo maduro traz maturidade. Gente, já acabei de chegar na vida adulta. Vocês acham que eu vou ter maturidade? Não vou. Então, é algo pra gente trazer, assim, lembrar que o jovem existe. A gente traz coisas assim, o verde a gente usa muito em jogos. As pessoas mais novas gostam de jogos. Azul é uma cor que, dentro da psicologia das coisas, traz tranquilidade. Então, juntar o útil ao agradável. O verde dizem que traz nojo, mas é mentira, não traz isso não, tá? Então, juntar o útil ao agradável, coisas que pra gente que é mais jovem chame mais atenção. Porque a gente não vai olhar uma cor vermelha, traz outras sensações. Então, assim, fugir um pouco das cores da igreja para também buscar a nossa própria identidade. A igreja tem a identidade dela, a gente tem a nossa. Está dentro do mesmo lugar? Sim, mas cada um tem o seu ponto e cada um fala de uma forma diferente. Um jovem não vai falar dessa forma com o adulto, o adulto tem um vocabulário maior que o nosso. Então, a intenção não é a gente estar igual aos adultos. Mais que a gente esteja mais velho, adulto mesmo não. Então, a gente falar da nossa forma que as pessoas consigam entender sem ter aquele vocabulário mais rebuscado, um pouquinho mais chique. Eu falo assim, bem mais ou menos. Então, acho que é isso. Obrigada. Arrasou, Duda. Obrigada, Du. Gente, agora a gente vai passar para o nosso momento de louvor, só que eu queria pedir para vocês ficarem de pé. Igual o nosso mascote, como a Dona falou, tá animadinho, quero animação aí também, gente. Isso não é pra gente, é pra Cristo. Vamos lá, então. O nosso tema é um tema que fala o quê? Que a gente foi chamado para fazer a diferença. E esse cântico que a gente vai cantar agora vai falar sobre isso, porque ele diz: o meu alvo é Cristo. Quem é chamado para fazer a diferença, o alvo é Cristo. Não tem como ter outro alvo, amém? Vamos declarar isso. Sou subido
vamos declarar isso. Tu és bom. Nós sabemos que o Senhor cuida de nós. Esse é o Senhor que merece a nossa festa, a nossa vibração. Sexta-feira eu estava lá torcendo pelo Brasil, gritando. E eu fiquei imaginando, só há um lugar que eu grito mais, que eu canto mais forte, é na igreja. Eu não consigo. Eu acho que é um sentimento que nos invade de louvar o nome do Senhor. E quando a gente foi orar hoje, antes do culto, eu falei assim para eles, olha, lembra que 1000 graus é o último cântico. E que a gente tem que guardar energia nesse momento. Só que a energia vai indo, porque a gente está aqui louvando, empolgados ao Senhor. Então eu queria pedir tua ajuda para declarar essa canção com a gente. É uma canção bem animada. Chamar o Betão, que ele vai representar a bateria nesse momento. E vamos declarar
o som da festa vai subir. Amém, irmãos? Tá comigo? Amém? Vamos lá. Cadê a irmã Nancita por aí? Hoje é A aniversariante daqui dia, né? Ah, é a outra. É. A outra não. Tá bom, respeitar essa Aleluia.
Irmãos, agora nós vamos dar continuidade no nosso momento de ofertório. Quem for fixar pode colocar ali. E a Agatha vai continuar aí no bloco. A gente vai declarar esse hino firme nas promessas. Os irmãos já sabem que nós temos um jeito de cantar esse hino, tá bom? Então, os irmãos declarem com a gente também, cantem com a gente e entreguem seu dízimo, sua oferta. Amém? Pode ser assim, ó. Vivo nas promessas de meu Salvador, cantarei louvores ao Criador. Vivo pelo século do seu amor, vivo nas promessas de Jesus. Vai, vive nas promessas de Jesus, eu levo. Sim, vive nas promessas de Jesus. Irmãos, agora a Duda vai colocar um vídeo aqui para passar, tem a ver com a nossa mensagem. E aí depois eu volto para orar pelo mensageiro. Agora eu gostaria de chamar aqui o irmão Betão. O pastor Jéssica também. Dupla Saci.
Oremos. Eu sou Ciro. Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse movimento. Obrigado, Senhor, pela liderança, Senhor, desses jovens e adolescentes. Obrigado por o Senhor mover o coração deles, Senhor, em amor a essa juventude. Senhor, te peço para que esse movimento, Senhor, não pare aqui, que possa impactar a nossa rua, Senhor, que possa fazer com que muitos outros jovens se sintam, Senhor, com vontade de aprender a Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Cristo e com isso possam ser transformados pelo Teu Espírito. Te peço, Senhor, usa Teu servo aqui nesse momento, Senhor, como boca Sua, Senhor, como voz Tua, Senhor, para nós, para essa juventude, para esses adolescentes, Senhor, que venha trazer verdade da Tua palavra para o nosso coração, dê toda a tranquilidade, toda a calma, toda a paz a eles, Senhor, que possa fluir, Senhor, Tuas palavras através dele, do Teu instrumento. É o que eu te peço, Senhor, pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém. Bom dia, irmãos. Bom dia. Paz. Mais uma vez, a oportunidade, né, de trazer. Ô louco, quem sabe faz ao vivo, bicho. Bicho, é assim mesmo, ao vivo. Ao vivo é assim mesmo, bicho. Já está perdoado, já, velho. Valeu, seu Jorge. Obrigado. Jesus está contigo aí. Amém. Eu creio. Aleluia. Jesus está na casa aqui. Aleluia. Irmãos, mais uma vez, né, na incumbência de trazer a mensagem hoje, eu estou, porém, embora esteja bastante nervoso, porque diferente do que é para o nosso pastor Jefferson, para mim, pregar não é fácil, pregar não é mole, como diria o nosso querido pastor Sidney da Piedade. Mas, embora esse nervosismo, irmãos, eu estou muito feliz por várias questões. Quero enumerar algumas aqui para vocês. Uma que está vendo a igreja repleta de jovens. Assim, alguns não vieram, Deus sabe por quê, mas eu creio que no próximo momento eles estarão conosco. Mas vários jovens estão aqui hoje, da nossa igreja, jovens nossos. E isso é muito, muito assim, importante e de uma felicidade incrível. É sinal de que a semente está sendo plantada mesmo e que Deus está regando de fato. Eu estou vendo jovens aqui, eu estou muito feliz com isso. Outro motivo pessoal também, de ver minha mais nova aqui. Ultimamente não tem vindo, mas e a Luz também teve a oportunidade de veio, porque eu a convidei, não forcei, até porque eu nunca forcei ela a nada, mas ela veio por isso, na vontade, e eu dou graças a Deus por isso. Pela visita da Lulu, nosso pastor dela também, que está aí hoje conosco, fez questão de vir, embora esteja congregando em outro lugar, mas ela é nossa também. E, irmãos, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, todo esse movimento. E vamos dar início ao que Deus colocou no meu coração essa semana. Uma parte da semana, vou contar para vocês o que me fez chegar até aqui, convidaríamos outros pastores para trazer a mensagem, mas aprove Deus que por conta de agenda eles não puderam vir. E como aconteceu com o nosso amado pastor Jefferson, que da outra vez ele convidou 8, não vieram, e Deus fez com que ele entendesse que era ele que teria que trazer a mensagem na semana retrasada. Assim foi feito comigo, foram só 2. E eu creio muito que Deus decidiu que eu trouxesse essa mensagem hoje, irmãos. Eu estou muito feliz por ela. E a nossa mensagem hoje, ela vem falando, né, do tema, o tema e a divisa, né, a divisa da nossa mensagem hoje. Mas eu queria me atentar só a parte A da divisa, que encontra-se em Romanos 12, versículo 2, só a parte A, meus irmãos, e depois a gente, no desenrolar da mensagem, a gente vai dar prosseguimento a isso. E essa parte de Romanos, irmãos, Romanos 12, ela diz sobre várias coisas, né? Sobre o uso dos dons espirituais, sabe? A nova vida como cristãos,
eu costumo dizer, a Bíblia toda é a nossa regra de fé e prática, né? E o Sermão do Monte é um grande resumão da nossa conduta como seres humanos, para a vida em sociedade, nossa vida cristã, mas também nossa vida em sociedade como um todo. E eu creio que Romanos 12 é muito específico para nós, irmãos, para o nosso povo, para o povo cristão, como comportamento do povo cristão. E como nós devemos nos comportar diante dos nossos irmãos, das pessoas que não confessam a mesma fé que nós, não professam a mesma fé que nós, e como essas pessoas devem nos enxergar. E Romanos 12, parte A, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é o que vem escrito na parte de trás das nossas camisas, só a parte A. E, irmãos, nós sabemos que o mundo, ele espera que todos nós sejamos iguais, mas Cristo nos separou para sermos diferentes. E como o nosso pastor diz aqui sempre, né? Mas para nós nos tornarmos diferentes e sermos diferentes, nós temos que ser contraculturais. E ser contraculturais é ser a favor de Cristo, a favor do que diz a mensagem. Porque o mundo está muito segmentado e está completamente balizado no que ele acha que é certo. Só que o que ele acha que é certo não é certo para Cristo, muitas das vezes. Então, a gente não está aqui para agradar o mundo, estamos aqui para agradar Cristo. E fazer com que mais pessoas tenham essa vontade, mais pessoas entendam a importância de agradar a Cristo. Então, irmãos, ser contraculturais é a nossa missão. E para a palavra de hoje, irmãos, eu gostaria de ler com vocês, do mesmo capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, o que diz esse pedaço, como Paulo explica isso, exatamente sobre a nossa conduta e algumas virtudes que têm que ser exaladas por nós, têm que ser praticadas por nós, para que as pessoas entendam o porquê nós somos diferentes, como nós somos diferentes e para que nós somos diferentes. Então, capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21, na minha versão, diz o seguinte: hoje eu estou tão nervoso que eu estou meio direto hoje. Suando horror. Não estou nervoso, né? Aí eu estou meio direto hoje. Até que o pastor deve ser pai de ele. Romanos 12, versículo 9, diz o seguinte, 9 a 21. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Obrigado, Marcão. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Versículo 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, para que a explanação da Sua palavra seja feita hoje, Pai. E eu peço, Senhor, como o Senhor permitiu que eu tivesse
o privilégio, Pai, de trazer a sua mensagem hoje, Pai. Que o Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, ele tome conta desse lugar, Senhor, ele se apodere de mim, Pai, que o Senhor me ajude a me esvaziar de qualquer sentimento meu, qualquer pensamento, qualquer noção de sabedoria que eu tenha, Pai, que seja única e exclusivamente, Senhor, o Senhor falando, o Teu Espírito Santo falando através de mim, com as minhas características, com a minha forma. Eu peço tranquilidade, Pai, para que eu possa falar aquilo que o Senhor preparou no meu coração, Pai, e principalmente que esse mesmo Espírito Santo, Senhor, seja com os irmãos, seja com eles, Pai, para que eles possam absorver, Senhor, cada um da sua maneira, porque eu sei que o Senhor fala com cada um individualmente aqui, Pai, e que isso seja, Senhor, para a honra e glória do Teu nome absorvido, Pai, que nós possamos praticar isso no nosso dia a dia. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, né, o capítulo 12 do Romanos, nessa parte principalmente, além de falar sobre os dons espirituais, ele fala muito para a nossa prática como cristãos, para que as nossas virtudes como cristãos, para que as pessoas elas tenham acesso, elas vejam nitidamente através de nós as nossas virtudes como cristãos e que a gente faça a diferença na vida dessas pessoas. Eu sei que é um culto jovem, faz um culto em alusão a jovens, mas isso serve para todos nós como cristãos. Mas eu vou abordar esse e alguns contextos aqui, muito mais voltado para os jovens, porque eu acho que tem algumas características aqui que os jovens eles passam por isso. Eu tenho dois modelos, né? Em cada companhia, o pastor Leonardo, um modelo de 16 e um modelo de 21 anos, né? E eu vejo os anseios deles aí, delas. Eu tenho um outro modelo de 15, em que eu vejo os modelos deles, né? Como eles se portam, como alguns deles eu vejo os seus anseios, e outros aqui, irmãos, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, se sentem confortáveis de conversar comigo sobre algumas questões, e agradeço a Deus por isso. E eu tenho a oportunidade de conversar com eles, de falar com eles coisas que eu acho, coisas que eu já passei, mas sempre pedindo orientação a Deus. E essas virtudes, irmão, eu vou tentar enumerá-las, tentar ser o mais breve possível, para não atrapalhar alguém de vocês, mas eu vou deixar que o Espírito Santo ele continue falando através de mim. Irmãos, como disse, né, são as virtudes, e no capítulo 9, no versículo 9 e no versículo 10, ele fala exatamente o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apagando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Irmãos, o amor genuíno, hoje por um acaso, né, eu subi lá na classe da EBD, e quando eu cheguei, eu vi a Lelê falando, minha filhada, falando justamente sobre isso, e me fez muito pensar sobre isso nesse breve tempo, de que amar sem hipocrisia é você amar o seu irmão de verdade. E amar sem hipocrisia, irmãos, é amar ao ponto de você entender que o seu irmãozinho, às vezes, é melhor ele estar longe de você. Porque isso é importante demais. Não é aquele você está no seu íntimo, eu não gosto dessa pessoa, mas você está aqui rindo para ela, chamando ela para perto e fazendo com que as pessoas ao redor achem que você, não, poxa, o irmão Betão, vou falar de mim aqui, irmão. O irmão Betão não, pô, ele ama mesmo, olha só, aquela pessoa vive vivendo dele, vive fazendo o que mal, mas ele faz questão da pessoa estar perto. Irmãos, amar sem hipocrisia é o amor de tal forma que você entenda que, por algum motivo, e assim, possa ser que isso se converta num outro momento, possa ser que Deus trabalhe na vida daquela pessoa num outro momento, e que isso venha a ser algo legal, de uma convivência bastante sadia. Mas o amor sem hipocrisia é amar de verdade, ao ponto de, em alguns casos, até você entender que o amor pelaquela pessoa você consegue desenvolver melhor na distância. Eu sei que isso é impactante um pouco, eu sei que isso é um pouco duro, mas isso acontece. Isso acontece. E assim, é difícil. Porque nós somos seres humanos, irmão, nós temos nossos problemas,
não temos em alguns momentos sangue de barata, como costumam dizer, mas só que nós somos cristãos. E é complicado demais, porque o ser contracultural é, na visão do mundo, esse sangue de barata. Entende? Porque o sangue de barata que as pessoas dizem aí fora que nós temos, é o que Cristo diz sobre nós sermos pacientes, nós sermos amorosos, nós sermos complacentes com o nosso irmão na questão de acolher, de amar. Não ser complacente com seus erros, com suas falhas, sempre acertar, mas nós sermos amorosos, irmãos. E isso é ser contracultural e ser chamado pelo mundo de sangue de barata. Mas não liguem para isso não, irmãos, porque o nosso Deus, ele, com essa atitude, essa simples atitude, que é muito difícil, porque o mundo, ele faz com que essa atitude que já é difícil para nós naturalmente, ela se tornar absurda, porque afronta a nossa existência, em alguns casos. Algumas pessoas têm mais facilidade para isso, outras têm menos, mas é afrontoso a qualquer um. Você amar quem te faz mal, amar quem vive fazendo com que você se sinta mal por algum motivo, é muito difícil, irmão, mas é necessário. É necessário porque Cristo diz isso, Paulo está reforçando, e isso é a base da nossa ensino, como cristãos aqui, faz parte do nosso serviço. E eu quero fazer uma pergunta para todos, eu quero deixar uma pergunta como reflexão. Você tem amado aquele seu coleguinha ou sua coleguinha chata que te persegue no seu trabalho, na sua escola, na sua rua, ou até um familiar que te persegue dentro de casa? Você tem amado esse irmão ou irmã? Sabe? Então eu deixo isso como reflexão, irmãos, do amor sem hipocrisia. O versículo 11, irmãos, versículo 11 que diz o seguinte: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, o zelo, para que você, aí a gente vai numa outra parte que é o seguinte, que para a gente ser fervoroso no espírito, para que o Espírito de Deus se transforme, para que o Espírito Santo ele se apodere de nós, ele se faça presente na nossa vida, irmãos. Primeiro nós temos que conhecer o Espírito Santo. E esse zelo, irmãos, existem várias maneiras que as pessoas falam sobre. A gente vê aqui todo domingo, praticamente, todo domingo, quando não é o nosso pastor, são outros que têm a oportunidade de pregar, falando sobre Cristo, entendendo sobre Cristo, buscando todas as explicações possíveis, e nós entendemos o que é bom, nós buscamos isso, nós entendemos que isso é certo, mas, irmãos, não existe a menor possibilidade de nós conhecermos verdadeiramente Deus, Cristo, se nós não tivermos intimidade com a palavra, o zelo com a palavra. E o zelo com a palavra, irmãos, faz com que nós conheçamos a Deus, e a partir disso, nós teremos um relacionamento com Deus, e a partir disso, nós teremos a manifestação do Espírito em nossas vidas, para que a gente possa servir. Porque servir, irmãos, é simples, não é, embora para a gente, tem muita gente também que tem certa dificuldade com isso, mas servir é muito mais simples do que a gente imagina, desde que a gente tenha o Espírito fervoroso, de que a gente entenda que toda a nossa obra, todo o nosso serviço é feito através da perspectiva de Cristo. Mas isso só acontece com o nosso zelo e diligência na palavra, porque não existe outra forma. A forma que nós temos de conhecer de Deus, de conhecer Cristo, está aqui, está revelado aqui. Nós podemos nos aprofundar, nós podemos nos aprimorar, até convido vocês, irmãos, às quartas-feiras do nosso culto bíblico aí, tem sido edificante demais para nós, para quem tem aí às 7 horas. É uma forma também de nos aprofundarmos na palavra, até porque o estudo bíblico é baseado na palavra, na revelação de Deus, porque a grande revelação de Deus, embora muita gente fale de revelação, mas a grande revelação de Deus é essa aqui, sabe? A revelação do caráter de Cristo, a revelação de quem é Cristo. Então, irmãos, é importante demais para que a gente tenha esse contato, para que a gente tenha essa intimidade e esse fervor espiritual, é preciso o
o zelo na palavra para buscar a intimidade, e daí da intimidade o conhecimento, e daí a manifestação do Espírito Santo para que a gente possa fazer o serviço. Mas não serviço como serviço diante do que Deus tem direcionado para que nós façamos, para que a gente faça da forma como Ele deseja, para que essa virtude que diz aqui na palavra, ela seja cada vez mais externada através de nós. E eu tenho mais uma pergunta para vocês, uma reflexão em relação a isso. É quantas vezes, durante essa última semana, os irmãos, nós abrimos a Bíblia e buscamos essa intimidade? Quais momentos, quantos momentos, quanto tempo da nossa semana, quando estamos na palavra, buscamos mais intimidade, buscamos mais conhecer Deus? Então fica essa pergunta, reflexão para nós também. E no versículo 12 diz o seguinte: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e na oração perseverante. Irmãos, a nossa esperança, nós temos a certeza de estar em Deus, sabe? A nossa esperança não está no nosso trabalho, não está na nossa saúde, não está em absolutamente nada que não seja de Deus. Só por um breve comentário aqui, como vocês sabem, eu tive um problema e embora eu sempre entendi que as coisas aconteciam na minha casa, na minha família, primeiramente porque eu sei que era permissão de Deus, sempre soube, eu nunca tive dúvida disso. Eu achava muito que também era por conta do meu trabalho, sabe, do meu esforço, da minha correria, porque eu sei que eu sou um cara de mas Deus me fez entender que a minha esperança era nele, de fato. Ele sustentou a minha casa no momento de dificuldade de uma forma assim absurda, que é por um outro momento. Mas eu não digo só na questão financeira, não, eu digo na questão psicológica, na questão em todos os sentidos, irmãos, como Deus foi maravilhoso comigo nesse período. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque eu sei que cada um dos irmãos aqui, seja problema emocional, seja problema financeiro também, seja problema de relacionamento, toda essa esperança, irmãos, nós temos que colocá-la em Deus. Porque deixar mesmo que Deus faça isso. E a questão é como? Orando. Conversando com Deus, porque em todos os momentos, absolutamente todos os momentos, Ele nos ouve. Todos os momentos Ele nos ouve. Ele está ali, se você está no seu quarto, Ele está te ouvindo. Se você vai orar no banheiro, Ele está te ouvindo. Se você vai orar na cozinha, Ele está te ouvindo. Está ali do seu lado sempre. E a resposta dele, às vezes, ela pode não vir no momento que você quer, ou às vezes não vem da maneira como você quer, mas ela certamente virá porque Ele está te ouvindo, irmão. Então, agora direcionado para os jovens, nós sabemos que a gente está vivendo um momento muito complicado, com muita rede social, com muita pressão em cima dos jovens. Os jovens hoje de 16 anos, 17 anos, eles têm uma pressão absurda, gente. Eu com 16 anos, eu só queria fazer jiu-jitsu, jogar videogame, e não tinha pressão de nada. Eu não tinha pressão de nada. Acho que tem alguns aqui da minha idade, a gente não tinha essa pressão de ter que produzir, de muita gente olhando, da nossa vida ela está ali direcionada a um monte de gente, conhece a nossa história. Não, eram os nossos amigos próximos ali, nossa família, e pronto. E a gente vê hoje jovens com graves problemas psicológicos, jovens, semana passada na EBD da área, a gente estava falando que o que mais me assusta com os jovens hoje é o quão eles se sentem felizes sozinhos. Do quanto eles se completam sozinhos, o quão eles têm essa necessidade eles estão bem quando estão só. A minha geração é uma geração que gostava do contato físico, de brincar, de estar perto, de fazer com que as coisas acontecessem, sabe? Vendo os seus amigos, brincando diretamente com eles. E hoje, os nossos jovens, eles se relacionam um pouco pessoalmente, infelizmente. E isso é um problema. Em alguns casos, até as pessoas veem isso de uma forma legal, mas, enfim, isso causa uma grande crise existencial. Eu tenho percebido isso nos nossos jovens. Tenho conversado com alguns jovens aqui em relação a isso e orado por eles.
Eu oro pelos músicos também, para que isso não seja para que isso venha a ser completamente quebrado, mas o que eu tenho a dizer, irmãos, que essa esperança, para que você mude, porque se você ora para que Deus resolva um problema financeiro, se Deus resolver um problema financeiro, você vai lá e resolver o problema financeiro, super ok. Se eu tenho um problema no trabalho, por mais que seja no seu trabalho, o problema está lá. Quando você sai do trabalho e você vem para casa, às vezes você consegue se desvencilhar desse problema do trabalho. Mas quando você tem um problema consigo mesmo, você não consegue fugir de você mesmo. Sabe? A gente não consegue fugir de nós mesmos. Então, essa oração e essa esperança de que Deus ele nos trate, Ele nos conduza, Ele faça com que essa angústia nos abandone, é de extrema necessidade. E isso nós só conseguimos por oração. Por oração, buscando conversar com Deus, buscando direcionamento. Então, jovens, adultos também, mas especialmente para vocês, jovens, que todos esses problemas, seja eles psicológicos, seja eles porque o jovem ele tem essa necessidade de pertencimento e às vezes querer pertencer a algum lugar pode fazer com que ele se agrida, sabe? Então, irmãos, primeiramente, conversa com Deus, se debruce diante dele, e ele é onisciente, não existe, não precisa uma coisa elaborada, não precisa nada não, irmão. Sentar e bater papo com Deus mesmo, trocar ideia com ele, como você troca ideia com o seu amigo na escola, com o seu irmão, qualquer que seja, porque ele vai decodificar exatamente, embora ele saiba o que você precisa, porque ele é onisciente, ele vai te entender, ele vai te escutar, ele vai mudar o panorama. Então, jovens, se entreguem. E eu deixo mais uma reflexão para vocês, uma pergunta, reflexão, Você já orou hoje? Fora aqui, antes da igreja? Você orou essa semana? Você entregou as suas angústias, os seus anseios? Dividiu suas alegrias? Se isso é uma constante na sua vida, isso faz parte do seu cotidiano, porque é um exercício, irmão. Assim como ler a Bíblia, é um exercício que, com diligência e zelo, como disse no versículo anterior, é algo que a gente vai fazendo quando a gente se acostuma. A gente faz com tanta alegria que, não sei aqui se alguém tem prática de fazer exercício rotineiramente, e quando a gente não faz, o dia fica vazio. Completamente vazio. Pelo menos eu compartilho com vocês aqui. Alguns raros dias isso acontece comigo. Não falo aqui para me olhar, não. Fica completamente vazio se eu não acordar cedo e tiver algum momento com Deus ali. Primeiro para agradecer pelo que eu nem sei o que Ele vai fazer. Mas eu sei o que Ele vai fazer. Então, o que Ele tem feito até aquele momento. Então, a oração ela é muito importante. Essa conversa com Deus ela é muito importante. Então, irmãos, se você não tem o hábito de orar diariamente, e eu não digo diariamente uma vez por dia, em vários momentos. E é bacana, porque, vocês sabem que eu dirijo muito e é estranho. No início eu achava que tinha, logo assim na minha conversão, eu achava estranho orar dirigindo. Porque, estou de olho aberto. Como é que eu estou orando de olho aberto? Aí depois um dia, eu dei conta, Deus sabe que eu estou de olho aberto. Porque se eu dirigir de olho fechado, está ruim. A não ser que eu peça ao Senhor, e o Espírito aí, e aí, e me ajuda a dirigir. Mas eu também entro no lance não tentar o seu teu. Então eu oro de olho aberto. Então, irmãos, por favor, vamos aí, jovenzada, por favor. Essa conversa com Deus ela é fundamental para que Ele trate cada um de vocês, para que isso seja importante no panorama de vocês, todos os anseios, todos os problemas, e também divida com Ele suas alegrias. Ele sabe, mas Ele ama. Olha só, nós temos o privilégio de ter um Deus que ama compartilhar nossas alegrias. A gente vê aí, irmãos, um monte de... Eu não vou entrar em detalhes de outras questões, de outras visões de mundo religioso, mas nós temos aí um monte de outras visões de divindade
em que elas estão somente preocupadas com os nossos pedidos, nossos problemas, mas nós temos um Deus que gosta de se relacionar conosco e também gosta de dividir as alegrias dele, as nossas alegrias com ele. Ele gosta que nós dividamos as alegrias e principalmente essas alegrias nós entendamos que ela é fruto da permissão dele, o fruto da sua vontade, e com isso nós entendemos a soberania e o poder dele nas nossas vidas e nós compartilhamos isso com ele. Isso através da oração, que é fundamental para que nós aumentemos esse relacionamento. Então, irmãos, se você não orou muito essa semana, a partir de hoje, irmão, nunca é tarde para se fazer a coisa certa. Então, a partir de hoje, vamos assumir esse compromisso com Deus, não é comigo, nem com o pastor, não é com Deus. Conversar para os jovens, vamos ampliar essa conversa, esse bate-papo, entendeu? Trocar essa ideia, porque Deus está muito disposto a nos ouvir. E agora vamos para o versículo 13, compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade. Irmãos, nós aqui, né, diferente do pastor Jeff da Mara, a gente não tem muita grana. E nós temos, assim, mas graças a Deus, nós temos o suficiente para que nós servimos de Deus no necessário. E Ele, graças a Deus, nunca nos deixa faltar absolutamente nada, mas certamente nós temos, em algumas áreas da nossa vida, mais do que nós precisamos. Nós temos mais do que precisamos em várias áreas da nossa vida. E o que a gente está fazendo com esse excedente? O que nós estamos fazendo com isso que nos sobra? E que às vezes fica guardado, está retido em algum lugar. Eu não digo só de roupa, eu não digo só de valores, eu digo de abraçar o irmão, de buscar esse amor, porque nós somos crentes, irmão. Nós somos crentes, e a gente tem amor para dar e receber. Mas como a gente não ganha, a gente dá muito amor para dar. E isso, irmãos, é o que a gente tem que fazer. Ser hospitaleiro, irmãos. Uma coisa eu posso dizer aqui sem medo para os irmãos que visitam aqui. Hoje aqui, pelo jeito, só tem galera nossa mesmo. Todo mundo de casa, mas a galera que vem de fora, que chega aqui, todos os irmãos, eu compartilho com vocês mais uma vez, irmãos. Eu tive a oportunidade de chamar um irmão que infelizmente se afastou um pouco do caminho do Senhor e que ele chegou, ele sentou lá no cantinho. Eu cheguei depois, eu não cheguei perto dele, eu sentei na outra ponta da igreja e o que mais impressionou foi que todos os irmãos foram lá falar com ele, sem saber quem o convidou, sem saber porque ele estava aqui. E foi a primeira coisa que ele me falou. Ele falou: pô, Betão, todo mundo veio falar comigo. Porque nós somos uma igreja hospitaleira. Nós somos uma igreja amada. E assim como diria o querido pastor Jairo, nós não somos só seres amados. Nós somos seres amáveis. Porque a gente está disposto a entregar esse amor que Deus colocou no nosso coração para os outros. Com hospitalidade, com cordialidade e repartindo o que a gente tem. Porque eu tenho certeza, irmãos, cada um de nós aqui, por mais dificuldade que nós tenhamos em várias áreas da nossa vida, nós temos coisas excelentes, nós podemos compartilhar com nossos irmãos. Nós estamos aqui, irmão, perdoa, seu João, de usar o seu como exemplo, mas olha, vamos entender aqui o seu João. Ele chegou aqui, ele veio para cá, e eu tenho certeza absoluta por como ele se sente amado. Estou mentindo, seu João? Obrigado, é verdade. Porque é isso, irmão. Eu não queria vir, tu leva, eu não queria vir. Mas eu sei que você já me falou várias vezes, mas além do Espírito Santo tocar no Senhor da pessoa vir aqui. Sabe o que é bom vir aqui? A pessoa se sente bem aqui. Betão, sabe o que eu vim aqui? Para me estranhar a cabeça, esquecer as coisas. É isso. Olha o que Deus faz. Mas isso também é fruto, porque da primeira vez que ele chegou aqui, as pessoas não ficaram preocupadas com como ele estava vestido, o que estava acontecendo. Ele entrou na igreja porque a porta estava aberta. É isso. E a igreja o acolheu, independentemente de qualquer coisa. Isso já faz muito tempo que ele vem aqui todo mundo por conta disso. Então é um exercício que nós fazemos aqui
E no nosso dia a dia? Estamos sendo hospitaleiros também assim? Está rolando essa hospitalidade com os nossos coleguinhas no trabalho, com os nossos coleguinhas na escola? Tá, Pedrão? Seu coleguinha, você está, já me deram uns relatos teu aí, dos coleguinhas na escola. Entende, irmão? Isso é importante demais nós exercitarmos. Isso é uma virtude que ela vai aflorar de tal forma que o mais importante é que as pessoas vão ver o caráter de Deus refletido na nossa vida. Porque elas vão entender que nós somos diferentes, nós somos contraculturais por conta disso. E versículo 14, diz o seguinte: abençoai os que vos perseguem. Esse é engraçado. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai. Abençoai o que vos persegue. Abençoai e não amaldiçoe. Esse é um exercício. Sabe aquele camarada chato que, além de te perseguir, ainda fica, como diria minha avó, conjurando, acho que é essa a palavra, né? Fica te perseguindo ali, desejando mal para você, e você tem que ir lá abençoar o teu coleguinha? Às vezes um familiar, às vezes uma pessoa que está ali perto. Às vezes um amigo de trabalho, às vezes um amigo da escola, e você tem que abençoar esse cara. Você tem que orar por ele. E o engraçado é que em vários momentos você vai orando tanto por essa pessoa e Deus vai agindo tanto na vida dela que pode ser que você possa se tornar aqueles amigos. Mas caso isso não aconteça, nossa obrigação é orar por ele, é abençoar, é fazer com que ele entenda que o problema é dele contigo, não você com ele. Porque nós não temos problemas com ninguém. Não, assim, por mais que aparentemente nós tenhamos e sintamos essa meio que aversão a alguém, que é uma palavra até meio pesada, mas é que nós trabalhamos no nosso íntimo, porque nós servimos ao Deus que pede isso, que ordena que nós sejamos assim, contraculturais, sangue barato, é isso. Mas nós fazemos de forma diferente. Então, o irmão que venha nos abençoar, nós vamos orar por ele e abençoar. E outra pergunta que eu deixo aqui, irmãos, pergunta de reflexão é: você já orou pelo seu irmãozinho carne do pescoço? Sabe, aquele teu irmãozinho que fica te agulhando, e fica fazendo com que você, em vários momentos, até saia da graça, como a gente costuma dizer. Então é importante, não deixe com que isso venha afastar vocês do que Deus tem preparado para nós. Versículo 15 diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Irmãos, a prática da empatia com o seu irmão, ela é muito, muito crente. É ser muito crente. E a gente vive num momento com tanta gente, né? Porque uma coisa que eu percebo é que chorar com os que choram é muito mais fácil de se alegrar com os que se alegram. Sabe? Pode parecer estranho isso, mas você ver alguém numa situação pior do que a sua, é muito mais fácil você ter empatia do que você ter essa mesma empatia com alguém que está melhor do que você. Está numa situação melhor ou porque ganhou algo. Então, irmãos, é importantíssimo que nós sejamos diferentes, sejamos aquele irmão que um amigo ele consegue conquistar algo e ele fica desesperado para te encontrar, para te ligar, para fazer alguma coisa e falar assim: pô, irmão, cara, olha o que eu conquistei. Porque ele sabe que você está se alegrando com ele. E assim, essas pessoas, mesmo não cristãs, elas têm a real noção e elas vão ver refletido o caráter de Cristo em nós. A imagem de Cristo refletida, porque, poxa, a irmã Bruna, eu gosto de falar com ela das minhas conquistas, dos meus planos, porque ela está ali, se alegrando de fato comigo. E também, no momento de dificuldade, eu vou ali, ela tem sempre uma parada de conforto para me dar, sempre tem algo interessante para me dar dentro da parte de Deus. Então, eu quero compartilhar com ela. Então, desenvolver essa empatia
não só a empatia comum, mas a empatia que vem do Espírito que nós está, porque nós temos Deus pela palavra, nós conhecemos a palavra, com isso nós temos intimidade com a palavra, então nós desenvolvemos isso de forma natural, correto? Porque o Espírito Santo está em nós. E nós vamos agora para o 16. O 16 que diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Eu lembro que uma vez eu tive aqui a oportunidade de falar sobre as leis da ignorância, eu tive a palavra, falei sobre isso, e uma das minhas questões é sobre o senso de justiça, e não a nossa justiça, e sim a justiça de Deus. E a mesma coisa com a sabedoria. Irmãos, nós somos muito sábios, principalmente os adolescentes. Eu já fui adolescente um dia, há bastante tempo atrás, mas eu, adolescente, eu sabia de tudo. Sabia de tudo. Tudo. Então, eu sei que os adolescentes, eles têm essa, hoje em dia, né, com acesso a informações na palma da mão, eles sabem mais ainda do que eu sabia antes. Mas o que acontece? É buscar essa sabedoria, não a nossa sabedoria, ter a humildade para entender que a sabedoria, de fato, ela vem de Deus. Ela vem do Espírito Santo. Ela vem de uma forma que, às vezes, a gente fala algo que a gente nem sabe porque falou, às vezes, numa conversa com um amigo que precisa de algo, e de repente a gente fala alguma coisa e muda o panorama da história de um amigo, ou de alguma pessoa querida, mas é porque a gente tem a humildade para entender que essa sabedoria, ela vem de Deus, ela não é nossa, ela não é algo que nós produzimos da nossa cabeça só, é porque Deus ali, Ele coloca isso no nosso coração, na nossa mente. O Espírito Santo, ele vai nos direcionando para que essa sabedoria ela seja cada vez mais externada e a gente se coloque à disposição do nosso irmão, colocando ele dando a devida importância ao irmão. Então, deixo mais uma pergunta de reflexão aqui, irmão. Quando você teve a oportunidade de aconselhar alguém, você orou antes? Porque sempre tem aquele amigo que vem com uma conversa mais complicada, uma conversa mais difícil. Ou quando é pego de surpresa, você durante esse aconselhamento, você já orou. É legal. Agora eu compartilho com vocês aqui uma oportunidade, ou que aconteceu comigo. Uma vez eu fui conversar com uma amiga, que hoje, irmão, graças a Deus, está caminhando firme em direção a Cristo. E assim, eu estou muito feliz pela vida dele. E a gente conversou sobre algo bem sensível do que estava passando na vida dele. E durante a nossa conversa ele me falava as coisas, eu olhava para ele, eu vi o que ele estava falando, mas eu estava ali, Senhor, pelo amor de Deus, me ajuda a falar algo. Porque pode ser que o que eu venha falar pode ser pedra de tropeço para mim. Porque eu tinha muito medo. Porque eu sentia ali que naquele momento ele estava completamente livre. Ele estava ali buscando Cristo de uma forma sensacional. Eu vou ter a oportunidade ainda de trazer aqui. Eu creio, vou ter a oportunidade. Fui no seu batismo, foi feliz demais com a Beta lá. E, assim, naquele momento, irmãos, foi uma das experiências mais sensacionais da minha vida. Foi ter a oportunidade de aconselhar um irmão, de falar com ele sobre um assunto sensível no qual ele passava, mas eu pedindo orientação a Deus e ouvir dele depois de um tempo, porque aquela nossa conversa foi fundamental para a caminhada minha. E a minha resposta para ele foi, não, muita coisa ali que eu não faço a mínima ideia porque eu te falei. E tem ali passagens bíblicas, embora eu seja um leitor bíblico, mas coisas ali que vieram à minha mente, uma experiência extraordinária. Mas porque naquele momento ali eu estava tão nervoso de não falar algo que pudesse prejudicá-lo, que eu só pedi auxílio a quem realmente poderia me dar auxílio. E em vários momentos Deus ali falou poderosamente através de mim. E graças a Deus, para a honra e glória de Deus, ele e a família dele, a esposa e os 2 filhos, né, que é um filho de cada um, estão aí caminhando, se batizaram todos no mesmo dia.
porque Deus trabalhou ali, e Deus usa, Deus nos usa o tempo todo, irmão. É impressionante, não tem essa de maior, de menor, não, Deus nos usa. Se a gente estiver disposto a entregar a nossa vida a Ele vai nos usar. E o versículo 17, 18 e 19, que eu vou ler aqui agora: não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos para fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, e eu é que retribuirei, diz o Senhor. Irmãos, isso aí diz um pouco do que a gente disse um pouco antes, na relação de temperança, sabe? É complicado, nós somos diferentes. Eu tenho uma tendência a ser um pouco mais tranquilo, mais complacente, eu tenho uma paciência maior, alguns têm uma paciência. Mas nada disso não está ser paz no nosso mundo. Nós não somos a galera, nós não somos as pessoas que quando tem uma fogueirinha, em momento algum nós temos gasolina no bolso. Nós só temos arma. O extintor se foi regenerado. Porque nós não alimentamos a escola. Em momento algum, esses somos nós, que não alimentamos a escola. Porque nós temos, por obrigação, ter paz com nossos irmãos. Principalmente no que diz a vingança. E a palavra diz que em alguns momentos nós podemos virar, né? Porque também nós somos seres humanos. Mas em nenhum momento, irmão, buscar vingança em relação a algo que nos tenha sido feito. Porque isso não faz o menor sentido. Porque um exercício que eu falo muito com alguns amigos e tal, é tipo assim, pô, o que Deus faria nesse momento? O que Cristo faria? Já que a gente teve a oportunidade, teve o privilégio de ter nascido após a Cristo plenamente homem, ao Deus plenamente homem, e nós vimos o que ele fez, pelo menos a gente tem uns exemplos bacanas do que fazer, de um ser humano fazer, do ser humano e Cristo fazer. Então nós sabemos o que fazer em momentos de dificuldade, de ira, de briga, de contenda, o que fazer. Então nós temos que seguir, já que nós somos seguidores de Cristo, vamos lá, vamos seguir. Então, ter paz com nossos irmãos é fundamental para evitar o problema, evitar a guerra, evitar o conflito. Então, volto a dizer, nós só temos água e extintor. Nós não somos os que colocam fogo, colocam gasolina no fogo para expandir esse fogo. E para finalizar, irmãos, os versículos 20 e 21, que diz o seguinte: pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer o mal com o mal, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, Paulo termina dizendo o que fazer e dá o nosso carimbo de seres contraculturais. O que isso quer dizer? Sermos servidores de Cristo. O que isso quer dizer? É que nós vamos fazer absolutamente tudo o contrário do que o mundo espera que nós façamos diante do que o mundo ele nos apresenta. Porque pagar o mal com o bem, vou dar de comer a quem tem fome, mas mesmo se essa pessoa em algum momento tem mal, sabe, cuidar das pessoas, ser voltado para essa pessoa que está sempre disposta a ajudar. O mundo acha bacana fazer caridade. O mundo acha legal fazer caridade. Mas fazer o bem, o mundo não fazer o bem, mas é diferente de fazer caridade. Você dar uma quentinha para quem tem fome é extremamente necessário. A pessoa tem fome naquele momento, ela quer comer. Mas você conversar com ela, tentar saber o porquê que ela chegou lá, como você pode fazer para ajudar o panorama dela no mundo, isso é diferente. Né? Então nós somos isso.
nós somos esses que buscamos a fundo resolver o problema do nosso mundo. De buscar a fundo entender como eles são, o porquê, por que eles chegaram até lá, por que as coisas aconteceram e o que nós possamos fazer em relação a isso. Primeiramente, apresentando Cristo a eles, porque assim como Cristo mudou a nossa história, nós temos a certeza que Cristo vai mudar a vida deles também. Porque é isso que Cristo faz conosco e isso que ele faz com as pessoas que se aproximam dele. É lógico que há situações, são várias situações, mas o pilar principal é justamente esse. Ser contracultural é ser seguro, Cristo é ser completamente avesso e oferecer como solução. Que é a solução do mundo para quem está com um problema de psicológico é só a solução que vai te ajudar. Você não quer muito, não. Pelo contrário, eu acho importantíssimo uma solução. Que é uma ciência, psicologia não é algo que não é intuitivo, é uma ciência, é um estudo, mas o principal é o processo de orientação de Deus para que as coisas sejam. E eu creio muito que ser contracultural, para vocês que são jovens principalmente, que vocês têm essa necessidade de pertencimento, de 16, 17 anos, de pertencer a um grupo, e às vezes é complicado você pertencer ao grupo, você tem que fazer algo que embora vá te agredir, mas você vai fazer porque você quer pertencer àquele grupo. Irmãos, vocês têm que fazer a diferença, porque nós somos chamados para fazer a diferença e nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, nós somos influenciadores e não influenciados. Então, meus irmãos, principalmente aos jovens, sejam influenciadores nos seus amigos, nas suas rodas sociais, com a sua família, com seus pais. Sejam influenciadores, sejam sal, salvem a vida das pessoas, temperem a vida das pessoas, sabe? Sejam luz, apontem ela, direcionem ela para o caminho que você está indo, que é Cristo. Cristo está no caminho que você está indo, você vai ser o farol para que aquela pessoa enxergue Cristo, para que aquela pessoa também siga no mesmo caminho. E só para a gente finalizar, irmãos, nós falamos sobre amar sem hipocrisia, ser zeloso com a palavra e com isso, ter um espírito fervoroso no serviço que Cristo propõe. Falamos sobre colocar nossa esperança em Deus e buscar e orar, buscando essa mesma esperança, compartilhar e sermos hospitaleiros, abençoar a todos, ser empático ao máximo aos sentimentos do próximo, buscar a sabedoria de Deus, fazer o bem quando o mal está posto, estar em paz com todos e jamais buscar a vingança e também, e o principal, a coletânea disso tudo, essa junção nos transforma num ser contracultural. Mas para que isso? Por favor, Jeff, versículo 2, parte A, por favor. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, irmãos, isso aí diz sobre tudo isso que a gente falou agora, de não se conformar com o mundo e nos tornarmos seres contraculturais em nome de Cristo. Mas, parte B, gente, o objetivo está justamente na parte B. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, irmãos, é isso. Nós cremos que a verdade de Deus, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E ela cria um círculo virtuoso. Cada vez mais que nós nos exercitamos nessas virtudes, a gente vai por cento da vontade boa, perfeita e agradável de Deus. E a coisa vai escalonando de forma tão maravilhosa e que a decisão final é sempre produtiva, porque Deus ele vai se orgulhar do que nós estamos fazendo e ele vai nos capacitar cada vez mais para que a gente seja mais esse ser natural, para que a gente mais enfrente o mundo, para que a gente seja cada vez mais sal da terra, mais puro, seja mais empático, seja mais amável. A gente faça de acordo com Cristo
realmente está pedindo para que nós façamos, porque assim nós conseguiremos viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus abençoe. Oremos, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, na tua casa. Venho agradecer, meu Deus, pela vida do Bertão, Senhor. Que cada jovem aqui, cada adulto, cada pessoa possa sair, Senhor, transformado nessa mensagem. Eu peço que o Senhor possa curar cada um. Em nome de Jesus, que eu te peço, Senhor, meu Deus. Amém. Obrigada. Agora eu queria chamar aqui a Agatha, que a gente vai fazer uma participação com o InjaCast. Gente, apesar de eu ter Bom dia, gente. Tudo bem? Bom dia. Ai, gente, tô meio nervosa. Eu vou chamar a pessoa. Ela já tá bastante tempo assim já. E hoje ela tá fazendo aniversário, gente. Chamada Tainá. Betão. Deu pra levar, Betão? Certeza. Escolhe um número de 1 a 8. 7. Qual personagem bíblico mais inspira você? Eu acho não. Jesus, né? Tudo que ele fez, com todo o ensinamento que ele nos dá, não só na Bíblia, mas na vida mesmo. Ele fala com a gente, ele está presente. Então, com todo o ensinamento naquela época e hoje. Vai escolher o número de vocês. 5. Como lidar com a ansiedade de esperar o tempo de Deus? Olha, isso pra mim é muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu quero e eu gosto de tudo pra ontem. Eu sou uma pessoa muito apressada. Isso vem da minha mãe. Muito apressada, eu quero tudo pra ontem, eu quero tudo no meu tempo. E, olha, eu vou te falar, não é fácil, gente. Não é fácil. Eu entro muito em conflito por conta disso. Mas eu acho que a melhor e única solução é você o tempo inteiro pedir para Deus te acalmar, para que Ele esteja no controle da situação, para que Ele acalme a sua e a minha ansiedade e que Ele mostre para você os próximos passos. Porque senão você não sabe o que fazer, você não acredita. Tá, agora escolhe o número de 1 a 7. 3. Você já enfrentou situações em que precisou defender seus valores no trabalho ou na faculdade? No trabalho o tempo inteiro. Isso é algo que acontece frequentemente. E vou te falar também, não é fácil. Não é fácil porque muitas vezes as pessoas tentam invalidar na verdade quem você é por conta daquilo ou tentam pôr à prova o que você é. E você se provar ali não é fácil. É algo que você tem que orar muito, tem que estar muito em Deus, senão você se perde. Espera o número de 1 a 7 de novo. 2. Como você escolheu suas amizades? Eu acho que eu tento sempre estar perto de quem precisa de Deus. E não é por mim, é por Ele. Ele que traz para mim pessoas que necessitam dele. Eu vejo muito isso lá no meu trabalho. Tenho amizades de outras religiões
E eu sinto que ela precisa de Deus o tempo inteiro. Ela teve aniversário agora, dia 16, uma delas. E no texto que eu mandei para ela, eu tentei falar muito de Deus. Não só para tentar, de alguma forma, que ela entendesse que Deus tem o melhor para a vida dela, mas para que ela se sinta amada diante dele, porque é isso que ele fala que ela é. E ela não se sente assim, ela se coloca muito para baixo. Então, eu acho que ele que coloca pessoas na minha vida para que eu tente, através da vontade dele, mostrar para ela que elas precisam de Deus também. Isso é uma inspiração. Que pergunta difícil. Em relação a quê? A vida? Tudo. Olha, eu acho que eu me inspiro muito em muita gente que está ao meu redor. Eu não diria que eu tenha uma única inspiração, mas as pessoas ao meu redor, elas têm modelos bons e ruins de coisas. E eu sempre tento pegar o melhor de cada um deles e aproveitar aquilo. Um hábito que você gostaria de melhorar? Eu acho que é a constância. Eu sou uma pessoa muito inconstante em relação a tudo. Eu tenho o costume de começar a fazer as coisas e parar. E eu acho que eu queria melhorar a minha constância. E eu estou tentando fazer isso na minha casa. Se pudesse voltar no tempo, que conselho daria para você mesmo aos 15 anos? Vou chorar. Nunca saia da presença de Deus. É doloroso demais. É muito, muito, muito ruim. E é um conselho todo para todo mundo, gente. Não saia da presença de Deus. É muito difícil voltar. É muito difícil. Aí é adulto. Chora cá. Qual foi a maior luta espiritual que você já enfrentou? Eu acho que até hoje, lá em casa, né, o convívio em si, a gente tem muitas pessoas de outras religiões lá no convívio familiar, então é muito difícil. Muitas vezes a gente está ouvindo louvor em casa e a minha tia embaixo orando. Então, eu acho que a luta maior que a gente tem é dentro da nossa casa. Lá a única família que segue a Deus é minha mãe e meu irmão. Todos eles têm outras religiões, então a maior luta espiritual é dentro da minha casa. Como você deseja ser lembrado daqui a 20 anos? Por seguir tudo que Jesus mandou fazer. Por fazer a vontade dele, por ter vivido para ele. Para que a minha vida seja um reflexo da vontade de Deus. É isso. Obrigada. A Mariane aqui. Minha vontade agora era falar, Agatha, senta aí que agora é a sua vez. Né? Gente, eu queria chamar todos os jovens aqui à frente. Por favor. Vocês também que vieram visitando hoje, Dona Luísa. Podem vir. Maurício ele tentou botar ali chegadora a camisa para ver se passava como jovem. Não deu. Vem cá, Betão. Duda, Elias, Eric. Queria chamar vocês aqui para a gente poder finalizar o nosso culto. Irmãos, nós preparamos o culto com muito carinho. Parece às vezes que é algo em cima da hora, mas não é. Às vezes a gente fica um mês pensando, né, galera, o que a gente vai fazer, como vai fazer. E o que eu queria compartilhar com os irmãos que tem acontecido é um movimento que eu, como líder da juventude, quando eu assumi no ano passado, eu queria muito que isso acontecesse. No ano passado eu senti que as coisas estavam muito nas minhas mãos, eu pensando e eu compartilhando, mas eu sempre dizia uma frase para vocês. No vídeo, aqui, eu quero que vocês façam, curta de vocês. E esse ano, esse movimento começou a mudar muito. Esse ano eu quase não precisei pensar em nada.
porque eles vinham e falavam. Ó, e faltou uma coisa nesse culto, né? Que é a apresentação do trio aí, que, enfim, irmãos, em agosto os irmãos não vão saber. Os irmãos vão saber. Então, esse movimento mudou, entende como isso é importante? Eles vinham me procurar. A ideia do IndiaCast não foi minha, foi da Ágata. A Ágata estava aqui ensaiando, ela falou, por que a gente não faz? A ideia de fazer a camisa, a ideia de ter uma identidade, a ideia do Inja, isso não partiu de mim. E isso me deixa muito feliz, porque eu vejo que eles estão começando a ter autonomia daquilo que eles foram chamados para fazer. E o meu sonho, irmãos, eu queria deixar isso aqui e uma dica para eles também. O meu sonho ainda é ver um jovem pregando aqui nessa igreja. Que não seja, não que o Betão não seja bênção, não que eu não seja, que o pastor não seja, que vocês não sejam, mas o meu sonho, pessoal, é esse. A minha meta é um dia ver um de vocês aqui na frente pregando a palavra do Senhor. Porque eles passam experiências, eles têm relatado isso. A nossa EBD tem se fortalecido, os nossos encontros têm fortalecido, a nossa comunhão tem fortalecido. Eu sei coisas hoje da Duda que eu não sabia, eu sei coisas da Letícia que eu não fazia ideia, eu sei coisas da Maria Eduarda, da Bruna, da Natasha que eu não fazia ideia. Então o grupo tem sido fortalecido. E o que eu peço para os irmãos é o que eu coloquei lá no grupo da liderança. Adote um jovem para orar, né? O Dalmon botou até uma ideia melhor ainda, que a gente ainda vai conversar, mas pelo menos em oração. Olha para um deles aqui e fala, cara, eu quero sustentar a vida do Nixon em oração, a vida do Eric em oração. Porque às vezes a gente que é adulto, que já passou pelas experiências, são palavras às vezes duras que a gente tem, mais de crítica, de julgamento. Pô, como que fez isso? Então, eu fiz pior, irmãos. Eu fiz muito pior, em muitas áreas da minha vida. E se Deus me perdoa, me aceita e me ama, e eu hoje posso estar aqui, eles também podem. Eles também têm essa preciosidade de serem usados pelo Senhor. E hoje eu acredito que Deus usou a vida de vocês, viu? De cada um de vocês. Seja respondendo uma pergunta, seja tocando instrumento, seja trazendo uma ideia, seja estando na EBD, seja cantando uma música, tocando, fazendo o que vocês fazem na mídia, na entrada, na participação de tirar uma foto. Deus usou a vida de vocês. Como a Tainá disse, não saiam da presença do Senhor. Vocês foram chamados para fazer a diferença. E a diferença é simplesmente não ser igual ao que está lá fora. Se lá fora está todo mundo indo para uma direção, eu estou indo para outra. Se o alvo lá de fora é aparecer feliz o tempo todo nas redes sociais, é me preocupar só com a minha estética, só me preocupar com o meu mundo externo, aqui dentro não. Aqui dentro eu me preocupo com o que está aqui dentro do meu coração, eu me preocupo com as minhas escolhas, eu me preocupo com o meu amor, eu me preocupo com onde eu tenho colocado a minha energia, o meu tempo, o meu direcionamento, a minha prioridade. Eu me preocupo em estar na EBD, eu me preocupo em estar na igreja, eu me preocupo em mostrar amor, eu me preocupo com isso. Mesmo que o mundo diga que não é importante, é importante. A gente colocou uma frase no vídeo, que eu e a Duda pensamos, enfim, até muito em cima da hora, mas eu creio que foi de Deus, é que ser diferente não é ser famoso. E às vezes a gente olha esses YouTubes, influencers, agora, né, que tá na Copa, essa coisa dos jogadores, e a gente vê, nossa, deve ser muito legal ter esse mundo. Mas talvez não tenha sido isso o nosso chamado. A gente não quer ser famoso, mas a gente quer tornar Jesus a pessoa mais importante da nossa vida. E quando a gente faz isso, a gente começa a ser diferente. Então, ainda que eu acho que eu estou ali naquele grupinho, tentando me encaixar só para pertencer, eu sei, você também sabe, que lá no fundo eu não faço parte daquilo, eu faço parte das coisas de Deus, das coisas espirituais, das coisas santas. Deus chamou vocês para isso. Então, eu queria dizer, Nixon, Eric, Duda, Ana, Letícia, Agatha, Tainá, Maria Eduarda, Natasha, Bruna, Elias, Pedro, vocês são preciosos para Jesus. Aproveitem o tempo que vocês têm para Jesus. Eu posso ter tempo para todas as outras coisas, mas o meu tempo também é para Jesus. E estar aqui, vestindo essa camisa, participando, não é bobeira. Não pense que é qualquer coisa, não é. A Bruna falou para mim que ela morria de medo de pegar o microfone. Todas as vezes que eu tentava colocar ela aqui na frente, ela falava, não, me bota em outra coisa. E hoje ela estava aqui dirigindo o culto. A Maria Eduarda veio para o ensaio, muito preocupada, nunca tinha cantado aqui. Chegou agora, nossa
pupila, novinha, e ela foi a primeira a chegar, irmãos. Quando eu cheguei, ela estava aqui na porta da igreja, a primeira. E quando a gente começou a ensaiar, eu gosto muito de falar dos bastidores para que você entenda como é esse movimento, de verdade. Quando a gente começou a ensaiar, ela virou para mim, eu no teclado, e ela falou assim: olha, eu acho que eu vou errar. Você lembra que você me falou isso? E eu falei: não tem problema, porque você está fazendo para Deus. E às vezes a gente sente essa insegurança quando a gente é jovem. A Agatha agora aqui no banco virou para mim e falou assim: eu acho que eu não vou conseguir, não, estou muito nervosa. Não foi, Natasha? E a Natasha, ela está muito nervosa, ela está passando o papel todo das perguntas. E eu falei para ela: você quer que eu suba com você? O que você quer que eu faça? Você quer uma ajuda? E ela: não, eu consigo. E ela veio, ela fez. A Letícia em nenhum momento se opôs a dividir a EBD comigo quando o Betão estava impossibilitado de estar aqui. A Duda, a todo momento, quando a gente pede: Duda, muda isso agora. Ela pode até ficar chateada e falar: caramba, tá em cima da hora, mas ela vai lá e ela faz. Eu mandei um roteiro para ela de vídeo e ela falou assim: eu não sei se eu vou conseguir fazer, mas eu vou tentar. E ontem o vídeo estava lá no meu aparelho para eu ver. Ai, ver se ficou bom. O Eric tem o jeito todo dele de deixa com o pai, não, deixa comigo. Mas ficou com medo de cantar hoje, tudo bem. Acontece. Mas eu sei que um dia ele vai estar aqui cantando, eu sei. Porque Deus tem colocado esse desejo no seu coração. O Nixon é uma pessoa, irmãos, que os irmãos não sabem, mas que conta as melhores histórias da EBD. Minha vontade, o próximo Ninjacast que tiver, é com ele. Porque a gente olha ele bem quietinho, bem na dele, ele conta as melhores histórias. A gente estava compartilhando, né, Betinho? Estava compartilhando os exemplos e do nada ele fala: olha, eu tenho que falar para vocês que na minha casa, que comigo acontece isso. E esse é o movimento. Esse é o movimento que a gente pediu tanto ao Senhor. Então não vamos ser ingratos, vamos agradecer, vamos orar pelos jovens, vamos apoiar sim. Olha, foi muito bom o trabalho, foi lindo, mas vocês ainda podem mais e a gente quer que tenha mais. E eu espero que em agosto, que é logo ali, que é o nosso mês jovem, um jovem esteja aqui pregando. Vamos orar por isso, quem sabe? Quem sabe, Letícia? Quem sabe a Ana Luísa não vem de fora e prega aqui? Quem sabe? Eu não sei, gente. O meu sonho é esse, eu sei que Deus vai colocar isso no coração de vocês. E aí eu queria pedir para você ficar de pé para a gente orar. A gente vai chamar o pastor aqui para fazer isso. No final a gente junta aqui para a nossa foto. E a gente quer tocar a nossa música oficial. A hora é chegada. Meus irmãos, eu peço que os irmãos estendam suas mãos para essa galera, porque eles precisam da nossa oração. Que esse gesto seja um gesto simbólico, mas um gesto que simbolize a nossa intenção em orar e abençoar essa galera. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por esse movimento, Senhor, que nos traz muita alegria. Eu tenho certeza que trouxe muita alegria ao seu coração, Senhor. Esse culto que é sincero, esse culto que é alegre, Senhor, esse culto que é despojado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por esse grupo que nós entregamos em Tuas mãos, Senhor, cada vida aqui, Senhor. Nós sabemos que apesar de eles serem adolescentes e apesar de serem jovens, eles têm também as suas questões que não devem ser menosprezadas, Senhor. Eu sei que muitas vezes, por nós sermos adultos e maduros, nós pensamos que o que eles passam e os problemas deles são menores do que os nossos. Mas nós já passamos por isso. Nós já enfrentamos problemas talvez maiores em nossa adolescência. E nós sabemos que isso para eles é a realidade, é o mundo deles. E o problema, Senhor, a dificuldade que talvez possam estar passando é algo grande, Senhor. Então te pedimos, Senhor, por empatia, te pedimos, Senhor, por amor para essa juventude, Senhor. Não permita, Senhor, não permita que nós, que somos e nos consideramos maduros, Senhor, percamos essa juventude para o mundo, Senhor. Sabemos que o mundo tem atrativos, Senhor, mas que possamos nós sermos discípulos teus e ensinarmos essa juventude, Senhor, como te adorar, como te amar, como guardar os teus mandamentos, Senhor. Te peço, Senhor, o mover do teu Espírito Santo para essa juventude, mas não somente o mover do teu Espírito Santo, o nosso mover também, Senhor.
que nós possamos erguer as nossas mãos, que nós possamos dobrar os nossos joelhos, que nós possamos abraçar, que nós possamos aconselhar, que nós possamos ser aquele, Senhor, não que aponta o dedo simplesmente, ou que venha apenas falar do erro de cada um, mas que nós possamos ser aquele que abraça e tenta ensinar o caminho correto, que é Cristo, Pai. Ser conosco, Senhor, que essa juventude possa amar tanto ao Senhor, que possa impactar os seus amigos, os seus parentes, Senhor, e que possam instigar a muitos a amar também ao Senhor. É o que eu te peço, Senhor, te agradeço pelo sangue do Cristo, Senhor Jesus, te peço, Senhor, faça um mover nessa igreja, faça um mover no coração dessa juventude, Senhor. Senhor, ensina-os a guardar a Tua palavra. Ensina-os, Senhor, a Te amar, Senhor. Ensina-os, Senhor, a ser discípulos Teus. É o que eu te peço pelo santo nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Vamos tirar a foto da juventude. Vai tirar ali com aquela, vai tirar com essa. Nós temos ainda alguns avisos a fazer e depois nós vamos cantar encerrar o nosso culto com o hino oficial da nossa juventude. Não acabou, está acabando. Avisos, campanha do celeiro, lembrando que é todo segundo domingo o prazo máximo para que os irmãos tragam os mantimentos, para a gente poder montar a nossa cesta e ajudar as famílias. Ministério de oração todo domingo de 8 às 9, antes da EBD. Venha orar pela juventude, orar pela sua família, orar pela igreja. Agenda pastoral está aberta, meus irmãos. Aceito convites. Me fizeram na semana passada um convite para massas e tal. Estou aguardando aí o convite oficial. Nem ouviu. Estou aguardando o convite oficial para massas. Está aberto aí a agenda, gente, irmão. Todos esses avisos, gabinete pastoral, não só para visitas, tá, irmãos? Os irmãos querem conversar, os irmãos querem falar sobre qualquer assunto, vamos marcar um gabinete, vamos conversar, uma conversa boa, tem uma cafeteira bacana. Lá, que minha esposa me abençoou. Tem uma cafeteira bacana, a gente toma um cafezinho, conversa, tá? Ministério de oração, celeiro. Reunião das mulheres hoje às 5 horas. MCM alerta, reunião hoje às 5 horas. Venham para a reunião, tá bem? Foi tudo? Fechou? EBF, dias 24, 25 e 26 de julho. Nós já vamos começar a nossa campanha. Estamos preparando algum material para a gente começar a divulgação, provavelmente a partir do domingo que vem, né? Para a gente começar a divulgação da nossa EBF. É bênção aqui para a nossa igreja. Temos mais sim, Maria está me lembrando aqui. Se alguém, algum irmão, sentir no coração, eu tenho certeza que vai sentir, o desejo de doar alguma coisa para a gente poder vender, para a gente poder conseguir fundos aqui para a nossa EBF, sinta-se à vontade, tá? Se o irmão também não sentiu o desejo do coração, o irmão pode fazer também. Se o irmão quiser doar, pode doar. Nós aceitamos com ou sem desejo do coração. Não pode doar para que a gente possa vender aqui, para conseguir fundos para a nossa EBF, para fazer uma festa bacana e dias maravilhosos que a gente está investindo na vida das crianças. Fechou?
vamos fechar com É Chegada a Hora. Cadê a juventude? Cadê, gente? A Ana Luísa vai ajudar a gente, né? Que ela criou a coreografia, gente, dessa música. Vem, Ana. Essa a Maria Clara não conhece ainda. Pode dançar. Você quer dançar no lugar do Betão? Vamos ficar de pé pra gente declarar essa canção. Vocês vem animado. Você
Zero.